Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Tenha paciência. Olá, ouvintes. E ontem teve entrevista coletiva do Sá. E ele disse uma frase, mais uma vez, né, que a gente já sabe e tal, aquela coisa toda, vamos repetir ela mais uma vez. Eu sou pré-candidato para valer, aspas, abre, aspas, fecha, foi isso que ele disse, tá? Mais uma vez o Sá diz isso, né? Toda vida tem essa pergunta, né? Com essa frase, o Sá reafirmou mais uma vez a posição de continuar a campanha acreditando no projeto Iguatu Tem Jeito. E ontem, dia 6, nessa entrevista coletiva, ele lançou o Mário Rodrigues como seu candidato a vice-prefeito, né? Ou pré-candidato a vice-prefeito. Foi pensado no nome de uma mulher, o que a gente já tinha falado aqui, né? Que o Sá poderia surpreender ao ser o único pré-candidato a ter uma mulher como vice em uma cidade que tem mais mulheres que homens, como eleitoras e chefes de família, mas que atualmente não tem nenhuma vereadora na Câmara Municipal. Essa dica aí fica para vocês, viu, mulheres? Vocês poderiam eleger várias mulheres, inclusive para cuidar dos interesses de vocês na Câmara e preferem votar em homem. Eu não consigo entender, né? E depois reclama que não tem mulher na Câmara. Tem bons nomes, sim. Tem muita mulher competente, tem muita mulher preocupada, inclusive, com questões de família, assistência social, etc. e tal. Mas mulher em Iguatu não vota em mulher, é outro mistério. Isso carece até, inclusive, uma pesquisa. Quem sabe aparece alguém para estudar, fazer uma tese de alguma coisa para entender por que isso acontece aqui, né? Pois é. E foi cogitado o nome de Cida Albuquerque, também do PSB, mas ele foi descartado, porque, apesar de ser um excelente nome, a Cida, a saída dela prejudicaria, né, no caso, em perdas de votos que seriam preciosos para eleger os vereadores da legenda, e assim foi dito pelo próprio Sá, e ele tem razão, essa conta é isso mesmo que ele disse. Mário Rodrigues foi o vereador e presidente da Câmara e um dos principais denunciadores de desmandos nas gestões anteriores. Entrevistei o Mário pelo menos umas 2 ou 3 vezes no diálogo, né, e a gente conversou muito, e numa dessas entrevistas o Mário trouxe todos os processos que ele abriu, todas as denúncias que ele fez contra gestões passadas e que inclusive foi à Fortaleza por várias vezes fazer esse trabalho. O Mário é bem ativo, com um discurso bem combativo, e que sim era necessário entrar no escopo que a gente tinha dito aqui. O Sá precisava de um nome para pôr tempero na campanha dele, um vice que falasse, que fosse duro e que ao mesmo tempo tivesse uma história de trabalho contra tudo isso que o Sá diz que quer derrotar, quer botar para bem longe para poder fazer com que Iguatu ande para frente. Entendeu? Pois é. O nome do Mário Rodrigues é um bom nome. Um dado interessante é que Mário Rodrigues é do mesmo grupo político e família, né, que tem um vereador jovem, Sábio Sobreira, que conduz com muita responsabilidade a CPI da CAF. Essa é uma boa surpresa daquela Câmara Municipal. O Marco Sobreira reafirmou mais uma vez sua posição de apoio total, integral à candidatura do Sá, junto com o senador Cid Gomes, né? E isso eles pretendem fazer o quê? Reforçar a presença do partido também em Iguatu. Tenha paciência. Né? Bom, a convenção do Sá mostrou uma fala mais propositiva, ou seja, voltada para propostas, né? Não é aquele blá blá blá, aquela lenga-lenga, aquele puxa-encolhe, aquela coisa rasa, ou então aquela coisa sem substância, muito genérica, sabe? Não, tinha proposta. E em pouco tempo foi dito isso, e isso realmente é importante, é interessante. E mais um detalhe, foi falado numa linguagem de muito fácil compreensão. Gostei do que eu vi, tá? Olha que coisa interessante. Os debates vêm aí, tá? E nós poderemos ter surpresas em relação ao desempenho de alguns candidatos. Presta atenção. Na hora que apertar a coisa mesmo,
talvez a gente tenha surpresas e olha só, e decepções, tá? Alguns que nós imaginamos que seriam a última Coca-Cola do deserto com gelo, limão, né? Aquele copo caro que mantém a bebida gelada há muito tempo, que eu nem me lembro a marca, com certeza, talvez possam decepcionar. Entendeu? Por isso os debates são muito importantes. E fica ligado, gente, porque é no debate que você conhece quem é o melhor e mais preparado para poder governar uma cidade. Entendeu? Bom, e falando em discurso, o tom da campanha da Turma do Chapéu é mesmo vender a ameaça do fim da liberdade que supostamente hoje existe em Iguatu com o provável retorno dos Dantas. Eles falam deles. Tudo bem, mas diante de todos os problemas que essa cidade tem e aparentemente continuam sem solução em 7 anos, antes de falar em liberdade, deveria se buscar uma autocrítica, né? E dificilmente a população que deu 2 chances ao grupo de Edinaldo vai querer arriscar isso de novo. Na realidade, Edinaldo nessa campanha, agora solo, né, com Rafael Gadelha e o Bandeira Júnior, ajuda mais aos Dantas, no caso a Genô, a voltarem que a continuar vendendo o discurso de ameaça à liberdade que tanto apregoam e apregoaram nestes 7 anos. Tenha paciência. Quem sabe? Mas como eu disse, até o dia 15 pode muita coisa acontecer, inclusive nada. Falando em nada, ultimamente a quantidade de postos de combustível em Iguatu que não vendem etanol está aumentando, tá? Você está rodando mais para conseguir encontrar álcool. Isso não é legal não, tá, gente? Olha, quem escolhe abastecer com álcool tem encontrado cada vez mais dificuldade de achar. Você chega até no posto que você acostumava abastecer e diz, não, a gente não tem mais álcool. Começa esvaziando a bomba, né? Depois a bomba some e acaba vendendo gasolina no lugar de álcool, tá? É isso, infelizmente é triste isso. E eu já soube que possui baixa procura porque não rende que nem a gasolina e prejudica o motor. Mas tem muita lenda sobre isso, tá? Eu vou explicar rapidamente para vocês. É falso que o etanol corrói os componentes, desgasta a vela de ignição, cabeçote, câmara de explosão. Muito pelo contrário, ele não mistura com o óleo, tá? E por isso ele evita exatamente essa corrosão. Que ele enferruja o escapamento é outra mentira. O material que é usado hoje é muito mais resistente a qualquer tipo de ferrugem e desgasta a sonda lambda, que é outra lenda, né? O etanol, por ser uma combustão mais limpa, prolonga a vida da sonda lambda. Pelo contrário, a gasolina que acaba com a sonda lambda mais rápido. Consumo de combustível, isso é fato. O etanol faz o carro consumir mais combustível por quilômetro rodado na proporção de 10 para 7. Digamos que a gasolina faria 10, com o álcool faz 7, tá? Mas tem outra vantagem. O carro a álcool tem muito mais potência no motor e quando você usa o ar-condicionado, o motor sofre menos. Também ajuda nisso. Olha, e ele não aumenta o custo de manutenção, tá? Além, é claro, de ser um biocombustível que reduz a poluição, o etanol libera menos dióxido de carbono e outras emissões poluentes em comparação com a gasolina, que até chumbo joga, contribuindo assim para a redução de emissões de gases do efeito estufa. Dito isso, por favor, vamos voltar a ativar as bombas de etanol e assim a gente faz a nossa parte, ajudando o mundo a ser menos quente, começando por Iguatu, né? Porque aqui, quando chega nos BR-Obró, parece que o inferno sobe na terra. Tenha paciência. Bom, e falando em quente, a denúncia feita pelo deputado Felipe Mota na Assembleia Legislativa do Ceará ontem é realmente alarmante. Ele afirmou que as facções criminosas se tornaram o quarto poder no Estado, atuando como os maiores partidos políticos ao financiarem, tá, campanhas eleitorais e controlarem prefeituras. Isso está acontecendo no estado do Ceará, tá bom? Essa situação evidencia a grave crise de segurança pública e corrupção política no Ceará, onde as facções estão ganhando influência e poder, afetando, no caso, diretamente a governança e a vida dos cidadãos, ou seja, elas entram no sistema, mas entram como? Através do voto, totalmente legal. Já falamos aqui que isso tudo tem a ver com a impunidade na política. Prender um político por roubo, corrupção é muito mais difícil, em alguns casos até impossível, em razão da
de prescrições de crimes, etc. A gente todo dia vê isso. Ah, prescreveu, o político escapou. Ah, prescreveu. Ah, o processo passou do tempo. Ah, demorou demais. Tenha paciência. Aí o tráfico de drogas, né, sacou essa história. Opa, peraí, né? O cara que atua no tráfico de drogas, onde todo dia muitos são presos ou mortos, resolveu dizer, peraí, vamos entrar pra política. Olha que coisa louca. O crime organizado pode ser doido, maluco, tá? Mas burro, eles não são, não. E já entenderam que, infelizmente, na política, eles correm menos risco. Então fica o alerta. O deputado Felipe Mota tem razão. E mais ainda, o jornalista Donizete Arruda vem falando disso há tempos e eu já disse que concordo com ele. Vamos ficar esperto, porque depois que eles entrarem, para tirar, filho, esquece, tá bom? Dá muito trabalho. Olha como está o Rio de Janeiro hoje. É isso. Então, por isso que o governo está investindo muito forte na guerra contra as facções. Pois é uma concorrência difícil, né? Os políticos não vão se aguentar o pessoal do crime organizado que, né, vai acabar tomando o lugar deles, infelizmente. Mas vamos para frente, é isso aí. Eu sou o Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Pra frente, Sucupira!